Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na resolução de saber sobre os respectivos asseios de prestar conta com a questão das drogas, né? Porque ser humano e estar numa sociedade que resolve adequar a sabedoria da droga para uma bagunça de informações é perigoso. É perigoso. Muitas pessoas são alvo desse perigo, desde o conhecimento e de viver com pessoas com baixo conhecimento sobre essa resolução, né? Por que baixo conhecimento? Porque o conhecimento ele deve ser praticado, né? Ele é uma questão de respeito, né? Você deve ser útil ao respeito praticando o conhecimento. Você não deve saber apenas de uma informação e ser fiel a ela. No sentido da sensação, a sensação engana por conjunto, né? Por quê? Porque você não é perfeito, você não é nenhum super homem para poder saber tudo o tempo todo e no conjunto, em qualquer conjunto, né, que se diga, né? E às vezes a gente cai no risco e aceita ser dominado pela falta de sabedoria. Às vezes não, quase muitas vezes. Por quê? Porque é sempre questões de proporções, né? E muitas pessoas são vencidas pela resposta que sempre recebem, né? Se você para de tentar, a proporção ela volta a zero, porque a proporção ela sempre é 0 e 1. Ela não acumula, né? Você não vai acumular proporção de saber, né? De reger respeito. Você não acumula, você sempre está desenvolvendo um biotipo de proporção de um efeito de praticar saber, praticar resolucionar, contrair-se sobre a pesquisa, sobre a busca, a pesquisa pela coordenação que os efeitos fazem, né? Que a sabedoria sobre as drogas podem fazer, ou qualquer outra coisa. Então a gente sempre é 0 e 1. Quando você não faz, você é 0. Você nem indivíduo você é um personagem ambicioso. Eu sinto lhe dizer, cara, né? Ambicioso lembra vício. Se você cai no 0, aí sim você é um vicioso. E muitas pessoas elas começam sem cair no 0, mas logo caem no buraco, o buraco do vício. E aí a gente vai falar de uma questão que é muito perigosa, porque ela tem muita gama de influências sobre as pessoas, sobre os dígitos culturais e situacionais que desenvolvem as pessoas. O conhecimento, o asseio, a prática, a utilização dessa droga, e aí elas caem em labirintos de experimentos, tentando sempre sair ou achar um motivo predileto para continuar usando.
E aí as sinapses, a neuroposição dos processos cognitivos que fariam ele pensar se vai ou não vai utilizar essa droga para um bem maior, para a sua positividade, ficam em engano, ficam em labirintos, né? Bom, e aí o que acontece? Acontece que isso torna a plasticidade constringida, né? Você eleva a plasticidade neuronal de pensar para uma questão de solidificar, né? Enrijecer a plasticidade neural, que são as células que fluem os pulsos nervosos dos dons de abrir ou fechar canais por exportação sensitiva, por alelos de sensibilidade. É aquilo, né? Quando você pratica algo, você começa a ganhar o ou seja, você sai do zero, do buraco, e entra nessa uma tomada de sensibilidade superior, nesse vetor de acordo sensitivo superior no meio, né? E aí quando você escolhe utilizar uma droga, você eleva a droga essa ordem, a esse nesse meio, né? E sempre quando você leva essa droga para o encaixe da sua relação, você tende a tensionar-se a ela, né? Porque é como se você desejasse, né? Você soa desejar para ela, como algum músico soa para um músico desejar uma afinação. E aí você vai se afinando com esse retrato aqui, ó. Por exemplo, imagina que isso aqui é uma cachaça e aí eu me afino assim, ó. Aí eu começo a cantar a afinação. Essa é forte, hein? É, boa, boa. Né? Tá vendo? Isso é uma afinação muscular por provenção de concessões, de experimentos e reações daquilo que nós desenvolvemos desde pequeno ao observarmos nossos pais reagindo a essa substância. Não quer dizer que o certo é agir assim. Não quer dizer que essa é a verdade da vida. Quer dizer que a gente vem propagando alguns traços artísticos. Isso não é errado, né? O problema é que isso ocupa muito espaço para quem quer nascer, né? E as pessoas, elas ignoram isso. Elas ignoram porque elas não têm consciência para resolver pensar nisso. Elas não têm, elas estão presas em ações motivacionais de circuitos diários, né? Elas estão presas em regras dos seus traços circulares, né? Circuitos, onde elas encontram o estabelecimento, o estacionamento da sua função, né? E aí elas deixam de desenvolver a vida nova. Elas deixam de acreditar na superação de experimentos antigos. Elas deixam de acreditar na revelação da felicidade em função do sofrimento que carrega. Só que esse não é o pior. O pior é que elas passam isso adiante e criam uma sociedade de doentes que não conseguem ter domínio próprio de si sobre as reações que os tomam, né? Elas sempre procuram um experimento,
um artista anterior para desaprovar-se em comparação com esse, né? E aí isso tudo coloca a droga em uma bagunça, né? Droga é uma bagunça porque a gente não sabe se ela é boa ou se é ruim. Ela é sempre uma proporção. Até por isso eu estou fazendo esses vídeos, para desacordar um pouco a mim e a quem assiste esses vídeos sobre esse conhecimento. Porque não é só você criar uma operação de prova sobre o efeito de uma cena, de uma palavra, de um sopro na vela, de uma reação em cadeia, de um extrato que faz efeito no organismo, e entender sobre a proporção desses extratos, dessas fontes, que você domina essa arte e tem razão sobre isso, né? Porque existe um universo muito maior dentro daquilo que a gente tenta atender e provar para a sociedade que é assim, e é assim, e é assim, e é assim, e é assim, né? Não é assim. Só é assim porque você talvez esteja vendo pela impedância dos seres que não deixam ser diferente, né? Isso empobrece a vida, né? Isso empobrece e danifica a vida. Danifica porque você cria pessoas que se veem em posições de controle, de descontroladas, quando elas deveriam estar sempre no controle e na razão por pensar e praticar esse acordo, né? E sabe o que acontece com essas pessoas no buraco? Elas são facilitadamente enganadas por propagandas, né? Aquelas que tentam fazer uma emoção na plasticidade neuronal, onde a pessoa ela não vai aguentar pensar porque ela está presa na emoção, no riso que a propaganda faz. A propaganda deixa a pessoa assim. E aí ela oferece ela uma bandeja assim, alguma coisa assim. E aí ela, para acompanhar o riso do efeito, ela aceita. Ou ela pensa em aceitar, porque esse riso a pessoa ela começa a acreditar que ela depende, que se apega a esse riso, né, esse efeito. E isso é falta de pensamento, né? É falta de acordo de pensamento, de tendências egoístas. Desculpa a palavra, mas tem muita gente que sai bebendo, sai usando droga por aí e depois aponta o dedo para as outras pessoas e falam que elas são egoístas e por isso que elas não são felizes. Só que a verdade não é assim. A gente precisa do egoísmo para poder pensar, porque sem o egoísmo a gente não cria uma ignorância para o campo exterior e encontra foco de resolução nas superfícies que a gente encontra significância para dizer que é nosso, porque no fim das contas a gente sabe que nada é nosso, porque a gente vai morrer, você entende? Principalmente quem usa droga é aquele cara que tá tá assim, tipo assim, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero fazer uma despedida, eu quero dizer que eu me mato. Eu quero falar que não são
as coisas que eu quero não pensar em quem me mata. Eu quero enterrar o emprego, essas coisas que me matam, que eu passo horas trabalhando, e eu quero dizer com orgulho que eu mesmo me mato. Alguma coisa assim, né? Dependendo da resolução do usuário. Então, beleza, pessoal. Vamos dar uma virtude de praticar o pensamento sobre o álcool, né? O álcool além dela ser, né? Vamos pegar aqui, vamos abrir uma flor, uma folha para poder fazer tempestade de fotossíntese, para talvez sensibilizar-se sobre um vexame nosso mesmo, um vexame que é um problema social, né? Então vamos vexatoriar aqui. Ó, além da droga ser uma bagunça, droga é uma bagunça, porque ela tá sobre suspeita, ela é crime de suspeita de proporção, né? E aí a matemática, ela fala assim, ó, sobre a proporção e sobre um corpo, né? Um corpo, a proporção sobre um corpo sobre a proporção, ele diz ao equilíbrio, né? Diz ao equilíbrio o nivelamento desse 1. E aí o nivelamento desse 1, a gente pergunta, ó, 1 nivela é par ou ímpar? Então a gente vai ter o conjunto da precisão, né? E esse conjunto da precisão, ele sempre quer o par, porque o par ele coloca a proporção na autoridade. Ele autoriza a utilização por par. Quando é ímpar, ele se diz vício. Ele se diz não vício, né? Ele se diz desequilibrado. Por quê? Porque olha só, um plano sobre um ser, um ponto, ó, um ser aqui, ó, precisa de pares de pontos para poder se equilibrar. Para o 1 se equilibrar, tá vendo um aqui? Se equilibrar, ele precisa de pares. Olha só. E aí ele pode arcar com aquilo que ele pode fazer essa arca com aquilo que ele quer lançar de si ao utilizar, fazer essa utilidade, né? Lançar de si é a flecha que está dentro dele. São as cognições que ele precisa da ajuda da droga para poder utilizar. Só que a droga é uma bagunça porque ela se separa, né? E aí a droga se separando, ela tira a concessão de que tudo é uma droga por proporção e ela começa a fazer competição de droga. Ela competição de droga. E aí nessa competição de droga a gente abre a legal e a ilegal. Lembrando que todas sofrem a mesma
condição de nivelar um ser a partir dos denominadores que ela desacorda nesse ser, par e ímpar, sobre o plano, né? E aí a competição de droga, ela começa a legalizar ou ilegalizar a função de extrair, da extração frente a um ser, né? Extração sobre um ser, né? E aí o que acontece, né? Aí você tem essa droga fazendo conversões e propagandas, criando instâncias para fluir com respeito, né? Aí você tem os diretrizes, né? Os diretores e os artistas desse direito, diretores e artistas do direito. Quem são artistas do direito? São os construtores da droga. E aí você começa a acreditar que até mesmo talvez a elegância da sua residência e das funções que tem nela sejam uma droga, porque poderiam ser diferentes, poderiam ter mais tecnologia, mais facilidade de lidar com elas. Você vai carregar uma mesa, a mesa pesa 40 quilos, quando a mesa podia pesar, sei lá, 4. Isso é uma droga. Dependendo do caso, né? Voltando aqui. Então a gente tem esses diretores e os artistas de direitos, né? As diretrizes. Esses artistas dos direitos, eles fazem os manuais, os pares, as diretrizes, as morais, éticas de utilidade, de utilizar. Então, tudo bem, agora a gente entende que todo esse tem a sua natureza de conseguir equilíbrio. A gente tem só um problema, a bagunça da competição, que faz essas conversões das pessoas transformarem o valor do respeito, né? E aí a gente vai pegar agora tentar fazer uma resolução para esse respeito. Por quê? Porque dependendo do orador, de quem comenta, né? Dependendo de quem faz essa conversão. Então vamos pegar aqui, ó. Dependendo do trabalho de conversão, a expansão sensorial a um ser impede ele de pensar ao respeito de não fazer a utilização. Um exemplo é o pai e a mãe colocando o filho logo na religião. Esse é um exemplo bem prático, né? Não tenho medo de falar isso. Um outro exemplo é o pai ou a mãe tentando dizer o que o filho vai torcer, né? Meu filho vai torcer pro time X. Meu filho vai torcer pro time X. Um outro exemplo é o pai e a mãe querendo
afirmar desde novo que o filho é macho, ou a filha é uma menina, uma princesa, uma fêmea, usando essas características rudimentares que às vezes desaprovam o ser por tomada de vexames. Os pais acendem vergonhas nos filhos por causa dos descontroles impulsivos que eles desmontam nos seres, colocando os seres à prova de uma empedração, digamos assim, porque isso é tacar pedra no filho, não é não? Né? Você taca pedra no seu filho quando você diz o que ele vai ser, como se ele não fosse um agente que vai conseguir encontrar aquilo que ele vai parear para ser melhor na vida, né? Colocando como se você fosse o perfeito ou soubesse aquilo que é perfeito. Você não é nenhum Deus, né? Nenhum de nós somos deuses, principalmente porque vivemos em sociedades bagunçadas, onde uma palavra pode significar uma bagunça ainda maior nas nossas vidas, né? Então, olha só, quando a gente utiliza algo, a gente tem um certo apego. Por que o apego? Porque esse algo, ele desajusta o nosso equilíbrio. A gente tem o algo que desajusta-nos, né? Então a gente tá bem lá assim, ó. A gente demorou, chegou num local e demorou para encontrar o equilíbrio desse local, né? Tá. E aí chega alguém, né? E aí ela bate em você assim, ó. Psh, pim. E aí isso causa uma força, né? Uma vibração em você. Você não tá vendo, mas ela chegou e ela bateu em você. O que acontece? Você vai se desapegar dessa soma para voltar ao equilíbrio, ou você vai somar isso e vai reiniciar a busca por um novo equilíbrio, que é você mais essa soma de energia. E aí isso vai criando sistematicamente a resolução de você sobre determinados modelos de chegadas de agentes. Esses agentes, eles podem ser várias coisas, né? Informações, seres vivos, em propagandas e até drogas. O apego da carne frente às várias versões que manifestam o desenvolvimento do ser para o acorde de aprovar a reação desmontada pela confirmação do arquétipo que transfigura a condição de se rebelar um fundamento de continuar a investigar o lado bom do usar isso, né? E aqui, nesse caso, o usar aqui, ó, a gente estava usando o plano e o equilíbrio do ser em um plano. Agora imagina que esse plano é a sua consciência, né, sobre a utilidade de uma droga, né? Você mais uma droga, né? Aí você sempre está em um plano. Só que quando você usa uma droga, esse plano aqui, ó, ele sofre uma adequação de sustentabilidade desse com a droga, né? E aí o que acontece? Você, com essa droga, você investiga o lado bom de usar essa droga frente ao plano que te
desatende ser um agente equilibrado, né? Bom, então essa é a tática. O único problema é que isso aqui, ó, esse efeito, ele tem uma variedade de modulações. Então a gente tem o efeito e modulações, principalmente modulações inesperadas, né? Então essas modulações inesperadas são efeitos adversos. E desapegando e reutilizando, surgem várias soluções de elevar o apego ao amor, de criar isso em casa, né? Então olha só o que acontece. A gente tem na vida, a gente já falou que tudo é droga. Aí o que acontece? A gente se droga tanto que a gente encontra o equilíbrio que harmoniza e cria o amor. O equilíbrio que harmoniza e cria o amor leva aquilo que era droga à sustentabilidade, à dependência aceita. Então isso se torna vitorioso, né? Agora, aquilo que não se pode tornar isso é uma droga, é um vício eterno, né? O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar. Então, o que será que é isso? É algo que não pode ser amado, né? É algo que não pode ser amado, em hipótese alguma. Quem passa a amar esse algo passa a ser visto na sociedade como um agente disruptível, né? Disruptível, agente viciado, vicioso, agente drogado. Por quê? Quando a pessoa ela passa a ser uma pessoa que ama uma droga, algo que não pode ser amado, porque na nossa resolução de vida, a única coisa que um homem pode amar ou uma mulher pode amar é a sua imagem e semelhança. Até por isso Deus se fez carne para Jesus nos mostrar que a gente precisa da Maria, né? Veja só, essa é a resolução, né? Você não pode amar, né? Eu não estou dando uma coordenada dizendo para você em si, mas eu estou falando pela lógica de operação. Porque o amor, ele é algo que tem que ser praticado no interior de você. E quando você ama, você precisa de prestar esse serviço interior a qualquer custo. Então o amor, ele é sagrado, ele precisa ser eternizado e ele precisa realmente de uma instituição que coordena e garante e trabalha para que esse amor aconteça entre um ser que quer ser amado, né? E aí a gente tem um casamento. Até por isso a gente tem um casamento, casalar, acasalar, casar. Porque a casa, ela é uma referência do nosso interior. A gente vive num local exterior, mas a nossa casa, aquilo que a gente vive, ela se faz comunhão no nosso interior. Então, quem vai viver com você nesse interior, nesse exterior e vai ajudar a cuidar desse exterior, vai fazer parte e vai descender no seu interior, assim como você vai descender no interior dessa pessoa, né? Então, isso é algo que deve ser muito
bem trabalhado. E é algo que não tem acontecido, né? E talvez nós sejamos culpados, mas não queremos assumir a culpa, né? Nós não queremos ter essa vergonha. Queremos sempre dizer que aquilo que a gente está fazendo tem a resolução de respeito, que tem a justificativa potencial para ser acolhida. Olha, a natureza toda tem justificativa para ser acolhida. A gente não está falando que não deve ser acolhida, né? A gente só fala que deve ter resoluções de respeito, até porque existem proporções, existem módulos, existem tempos nesse espaço de admitir, né? Admitir o contato das pessoas com as coisas, né? Criar um condicionamento de relevância para isso. E aí hoje a gente vai falar do álcool, que faz muitas pessoas chorarem em reuniões, que fazem muitas pessoas rirem em reuniões e que fazem muitas pessoas duvidarem se utilizam o álcool porque realmente gostam, e que faz muitas pessoas experimentarem o álcool na culinária, o álcool em uma diversidade de coisas, e depois até mesmo se tornaram um agente relacionável a esse efeito, que faz empresas utilizarem para poder, não empresas, mas que faz isso ser utilizado em indústrias, em máquinas. Por quê? Porque o álcool, ele é uma substância que permite ser a aderência, né? Fazer aderência nas coisas a partir da ação que o álcool faz. E no nosso organismo, como a gente está falando de droga, o nosso organismo ele tem um trabalho sistemático, né? Então, quando a gente ingere algo pela boca, a boca ela leva esse algo pela orofaringe, e aí ele vai descendo aqui pela traqueia, pelo esôfago, e ele chega no estômago, né? Ele chega no estômago, e o que acontece? No estômago, ele sofre uma adversações. Sabe o álcool no estômago? O álcool, ele é uma substância muito volátil. Será que quem bebe pensa nisso? Né? Ele pensa, opa, peraí, como que está o meu estômago? Será que meu estômago... Realmente, deve-se pensar assim, só que ele deve se pensar assim a partir de outras resoluções sensitivas que desacolhe dele saber, por experiências, os efeitos que o álcool já fez para ele, né? Ou para ela, né? O consumidor. E o álcool ele volatiza fácil. Então a gente tem vários ácidos já no estômago. E aí a gente coloca mais uma substância mais ácida, né? Ácida no sentido da química mesmo. E o que acontece? O álcool ele vai fazer ele vai se unir às substâncias e às células, né? Até que ele seja metabolizado. O álcool, dependendo do álcool e das substâncias que tem no estômago, acontecem reações. Por quê? Porque o álcool ele aquece, ele desnatura moléculas. Então, se a gente tem uma molécula, né, mais o álcool, sabe o que acontece com essa molécula? Essa molécula ela fica assim, ó. Ela perde adesões. Existe perda de adesões. Então existe essa adequação, ó. Esse mais esse é igual a esse
menos esse, ou mais esse também. Então, a aderência de discurso em potencial de razão desmoronar a temperatura da vasoconstrição, fígado respeiro repete penso só criar rima, né? Eu criei essa ordenação para dizer que o fígado ele respira, né? Existe o metabolismo do fígado. Ele precisa das células pancreáticas, do fígado, né? As células... células... Como que é o nome das células do fígado? Células do... veio aqui, mas saiu. Células os hepatócitos, né? Então o fígado respira, né? Esse respirar, né? O fígado ele respira. Então as células, os hepatócitos, eles respiram e precisam de respirar para fazer o equilíbrio do ser, né? E trabalhar funcionalmente nas operações. O fígado ele não estaciona, ele está sempre em uma proporção de atividade para manter saudável o organismo. E aí o que acontece? O fígado ele comunica com esse sistema digestório. Ele é um órgão endócrino. Ele libera hormônios que fazem com que a rima, né, da digestão aconteça frente a essas moléculas. Só que essas moléculas elas perdem a atração da rima do fígado, né? O fígado ele fica sem conexão com o estômago. Ele perde comunicação. Então ele fica lá repetindo muitas vezes. Então ele sobreaquece porque ele está precisando de repetir muitas vezes para aderir a essas moléculas. Porque essa aqui, era uma molécula facilmente aderida pelos hormônios do fígado. Só que essa aqui não. O fígado tenta aderir a ela, mas ele é repelido. Ele não consegue. Não tem cola aqui. O álcool tira a cola da molécula. E aí a molécula ela acaba não conseguindo ser digerida pelo fígado como deveria ser digerida para ser aproveitada. E sabe o que acontece? Ela vai virando gosmólica, né? Mole, quase uma mola, uma gosma. E aí ela perde o respeito, a aderência de ser transduzida pelo organismo. E o fígado ele fica irritado e o pâncreas ele fica pete penso crea rima, né? Ele fica também desorientado por causa que são órgãos acessórios do sistema digestivo, né? E aí isso tudo acontece. Sabe o sangue? O sangue ele vai ficando ralo porque ele perde a hidratação das moléculas firme e ganha hidratação de gosmolinhas, né? Moléculas insalubres para o sangue, né? E qual que é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é o apego a esse estado. Sabe por quê? Porque quando você utiliza isso, você vai para
você vai para um estádio. Esse estádio, ele funciona lá no seu cérebro, no seu sistema sensorial, na sua árvore cerebelar. E aí, nesse estádio, você começa a defractar esse apego. E se ver no engano, apegado desse estado de cerebelar, né? Não é para causar medo, é para causar resolução de pensamento a esse respeito, né? Então, esse defractar, você fica, é quase que assim, ó, defractar é mais ou menos isso daqui, ó, pensando em mola, né? Então, o pensamento, ele não se encerra, ele fica repetindo a mesma situação, né? Ele fica sempre entrando, assim, costurando e se firmando o elemento fractivo. Isso acontece muito no sistema cerebelar para fazer configurações sinápticas. A gente estuda, a gente força, a gente escreve, a gente pensa, que a nossa despensa fica cheia e quando a gente vai procurar, a gente vai pesquisar, a gente só vê aquilo que está enchido, que é o tal do vício, né? O tal do apego. E aí o que acontece? Esse engenho, esse engano de dispensa, vai pensar, as pessoas, na esperança dela de ir para a dispensa e achar as coisas, ela só encontra esse tal desse apego, né? E isso aperta ela, porque ela não tem escolha. A única escolha dela é essa, é ver isso na dispensa. Só que essa dispensa é a dispensa cerebelar, é a dispensa do impulso nervoso da hora que ela faz as pesquisas para talvez buscar pensar. Só que como ela não tem nada a que pensar, ela só vai ver isso, ela só vai pensar nisso. E aí isso é um processo muito perigoso que acontece com pessoas que utilizam dessas substâncias e que moram em locais onde influenciam ela a ter esse comportamento. Por quê? Porque o local é cheio de pessoas sensoriais que só dispensam, só tem isso na dispensa. Então, o local, a residência, a cidade coopera. Só que, sabe o que eles arrumam? Eles falam assim, não é a cidade que coopera. O indivíduo é dono do ser. O indivíduo, ele tem vontade própria. Ele pode simplesmente dizer com quem ele anda, que ele vai dizer quem ele é. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não, né? Se fosse assim, as coisas não chegariam a tanto assim, né? As pessoas, elas só iriam escolher coisas boas. A gente não abriria espaço para esse enfraquecimento, principalmente nos locais que a gente vive e que os nossos filhos vão viver, né? E nós não somos doidos o bastante para isso. Então não é assim, né? Bom, então esse é o álcool, né? Aqui, ó. Álcool. O principal agente do álcool é o etanol, álcool etílico.
O consumo do álcool é antigo. Bebidas como vinho e cerveja possuíam um conteúdo alcoólico baixo, uma vez que passavam pelo processo de fermentação. Outros tipos de bebidas alcoólicas aparecem depois com o processo de destilação. Apesar de o álcool possuir grande aceitação social e seu consumo ser estimulado pela sociedade, ele é uma droga psicotrópica que atua no sistema nervoso central, podendo causar dependência e mudança no comportamento. Quando consumido em excesso, o álcool é visto como um problema de saúde, já que esse excesso pode estar ligado a acidentes de trânsito, violências e alcoolismo, quadro de dependência. Os efeitos do álcool são percebidos em dois períodos, um que estimula e o outro que deprime. No primeiro período pode ocorrer euforia e desinibição. Já no segundo momento ocorre descontrole e falta de coordenação motora e sonora e sono. Os efeitos agudos do consumo do álcool são sentidos em órgãos como fígado, coração, vasos e estômago. Em caso de suspensão do consumo, pode ocorrer também a síndrome da abstinência. Isso é a descarga sináptica, né? A plasticidade neuronal desconsolidando, né? Retraindo aquilo que ela fez tanta força para ganhar, para se enrijecer em função, né? A dispensa sendo esvaziada, caracterizada por confusão mental, visões, ansiedade, tremores e convulsões. Né? Tá aí, né? A droga, ela estimulou muito, né, o álcool, né? Um pouco o álcool. O álcool, ele é bom colocando pela proporção e pela necessidade da utilização sendo elevada ao par disso, né? Beleza. E aí o que acontece, né? A gente tem muita coisa boa no álcool, né? Utiliza para culinária, tem o tal da fermentação, tem esse olhar atencioso, esse apego de respeito para fazer resoluções de proporções para gerar imagens boas, né? Produtos bons. A gente está tentando demonstrar que para ser produtos bons precisam de passar por linhas de respeito, né? Você tem que ganhar uma aderência muito grande de resolução de respeito para admitir e controlar o sim e o não e chegar numa proporção de corrente de saber utilizar e a hora que deve utilizar, a proporção que deve utilizar disso, né? Com essa graça você consegue passar momentos bons com o álcool e não momentos de vergonha. É isso que a gente está tentando, né? Eu estou tentando mostrar com a droga, né? Porque não é só simplesmente dizer que a droga é ruim, né? A droga ela tem a sua resposta, é igual o conteúdo, né? A educação, toda a ciência, ela é boa desde que tenha a utilidade certa, né? Se você utilizar a ciência erroneamente, ela não vai ser boa, né? Então é a mesma coisa. A gente precisa de aprender a tendenciosamente a olhar diferente para esses recursos, né? Principalmente que a gente encontrou e alojou uma continuidade de funções, de utilizações, né? Por exemplo, esse álcool, né? O álcool ele
tem estacionado em várias bebidas que se lançam sucesso de vendas e modas por serem administradas há anos e diagnostificados os efeitos a partir de estudos há anos. Bom, e aí a gente tem uma certa sabedoria sobre a toxicidade, sobre o tratamento, né? Tanto é que a gente viu aí um pequeno artigo tentando mostrar tudo, né? Nascer tudo, deixar tudo bem despido para que a gente saiba. Por alto, né? Porque se você quiser saber mais, aí você tem que virar um acadêmico, você tem que ser contratado por uma empresa, você tem que criar um sistema de investigação, né? Pesquisas e buscar e selecionar as evidências e coar as evidências e fazer várias coisas assim. Mas não chegamos tanto lá porque a gente só quer uma conciliação com a função de que nos faz atentar à prática de pensar sobre isso, né? A maior força que o mundo pode ter, né? A revolução que o mundo pode ter é o seu pensamento, né? O seu pensamento pode vencer o observador, o investigador, o propagandeador, o médico, né? Aquele que vai dizer que você tem dor disso, né? E ter dor disso é bom, né? Porque se você tem dor disso, você consegue se atentar, pensar na proporção. É isso que a mediação precisa. Medir é ter dor disso, né? Dor é uma sinalização de empregar por dor a medida, a sinalização organizacional. Quando você despede a dor disso, sabe o que acontece? Você desabriga, você manda para fora da sua residência aquilo que te faz obedecer. E isso pode custar caro, né? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!